2 Coríntios 6:17 e o 18, que é uma palavra que a gente tem lido muito aqui, e mais nessa manhã, eu vou usar ela como base, para a gente meditar naquilo que Deus quer falar nessa manhã. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa manhã, que nós possamos nos alimentar nas verdes pastagens do grande pastor, do sumo pastor das nossas almas, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nas vidas, toca nos corações, toca na mente de cada um, para que não vagueie o pensamento e não pense em outras coisas a não ser agora prestar atenção e entender o recado que o Senhor quer dar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Essa palavra eu quero usar como base. Se você quiser abrindo comigo, aí abre Êxodo 8:25. Êxodo 8:25. Apesar, não precisa abrir não, querido, não precisa abrir. Tá? Eu lembrei que eu coloquei no slide. Se você quiser acompanhar, está lá. Mas o que diz essa palavra? Ela fala sobre separação. Sai do meio dele, não toque, sai do mundo, sai do sistema. Sai desse sistema que está manchado por Satanás, a política, a religião, a cultura, a educação, tudo está manchado por Satanás, porque ele é o Deus desse século e o mundo jaz no maligno. Então fala de uma separação, de sair de um lugar e ir para outro. Então a palavra de Deus, desde o princípio, depois que Adão e Eva pecou, qual que é? É Deus sempre falando através dos homens, dos profetas, falando através de reis que foram de Deus, dizendo: sai do mundo, sai do pecado e vem para Deus. Jesus vem falar de um reino. Quando Jesus vem ali, ele vem falar do seu reino. Ele inaugura um reino e diz assim: vocês têm que vir para o meu reino. Vocês têm que sair da religião, dos rituais, da religiosidade, de tudo aquilo que vocês aprenderem agora. Eu trago uma nova aliança, o evangelho, a boa notícia, porque a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Sai e vem para o meu reino. Diz para quem está do teu lado: sai do mundo e vem para o reino de Deus. Amém? Vem para o reino você também. Ai, vocês não fizeram certo. Vem para o reino você também. É isso aí, vamos para o reino. Meu pai, o que eu fui lembrar aqui? Então, eu quero focalizar essa palavra e jogar ela lá, no Êxodo 8:25, que nós vamos ler. Para entender, ali aconteceu isso aí, querido. O povo de Deus estava onde? No Egito. E Deus precisava tirar esse povo do Egito. Só que quando Deus foi tirar o povo do Egito, Faraó, que era o líder da nação e do império da época, e na realidade esse Faraó, ele não era apenas um líder humano, mas tinha um principado, tinha um demônio, vamos falar, Satanás estava ali na vida de Faraó, porque ele sabia que tinha um povo de onde nasceria o Messias, a boa semente, a semente de Deus, viria, e ele diz: eu tenho que prender esse povo aqui, eles não podem sair do Egito. Então o Faraó, ali no meio dessas 10 pragas onde Deus estava enviando, ele acabou fazendo 4 propostas para esse povo, para que eles não pudessem sair do Egito. E também são 4 propostas que o inimigo ainda faz para nós hoje, para a igreja de Cristo. Ele não quer que a gente saia do mundo. Amém? Então vamos lá. A primeira está aqui em Êxodo 8:25, que diz assim. Então Moisés disse assim: deixa a gente ir, a gente precisa sair daqui, a gente precisa ir sacrificar, a gente precisa ir com o nosso Deus. E aí o Êxodo 8:25 diz assim: chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao Deus, aonde, querido? Que terra? O Egito. Vocês querem oferecer? Tudo bem, eu já estou entendendo que vocês querem sacrificar a Deus. Faz o seguinte: oferece aqui mesmo no Egito, oferece aqui mesmo nessa terra. Isso fala do quê?
Fala de o diabo querendo que a gente sacrifique a Deus no mundo, do jeito que o mundo faz. Hoje nós vemos muita idolatria, infelizmente, na igreja evangélica. Entendeu? O mundo, as igrejas pagãs, elas sacrificam adorando ídolos. E o Faraó disse: eu preciso fazer com que essa igreja cristã, esses protestantes, evangélicos, cristãos, sei lá como quer se chamar, que eles também sacrifiquem a Deus, mas do jeito que é na minha terra, do jeito que é no mundo, com ídolos. E não tem ídolos hoje, as pessoas adoram cantores, adoram arca, adoram fita, adoram rosa ungida, adoram tanta coisa, mas nunca adoram aquele, por meio dele e para ele não. Porque Deus quer que a gente adore em espírito e verdade. Deus quer que a gente sirva a Ele da maneira certa. Amém? Em espírito e em verdade. Então sacrifique nessa terra. E o sacrifício mundano, ele não sobe para Deus. Querida, se a gente ficar aqui só fazendo barulho, e a gente quiser que só entretenimento, sabe o que acontece? Não passa do teto. A gente acha que está louvando e adorando, mas a gente está sacrificando na terra. Não estamos sacrificando no céu. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, eu nem sei se eu postei no grupo, não lembro, acho que postei sim. No grupo da igreja, que um pastor estava falando assim, que um dia uma pessoa foi num culto, ele nunca tinha ido, e ele chegou lá, e ele só viu pulo, berros, pulo, e suor, e sabe, agitação. Ele nunca tinha ido num culto. Aí quando ele saiu, os amigos convidaram ele: o que você achou? Cara, você sentiu Deus, você viu Deus? Ele diz assim, alguém apertou o alarme. Ele diz assim, rapaz, eu sou professor de educação física, olha lá o que ele falou. O que esse pessoal sentiu aí, os meus alunos sentem na educação física, eles pulam, soam. Isso é natural, a mente, ela libera alguns hormônios que dá prazer no corpo. Mas fala assim, eu não senti, de Deus eu não senti nada. Isso é sacrificar na terra. Eu não tenho nada contra essa frase, tira o pé do chão, mas a gente via muito isso no show do mundo. Hoje a gente vê isso aí, essa frase em show que se diz para Deus. Tira o pé do chão, mas que jeito que a gente tira o pé do chão? Não é esse pé que a gente tem que tirar. É o pé do nosso espírito e tocar no mundo espiritual e adorar a Deus lá, não aqui, no meio de agitação e de tantas coisas. Então, o diabo diz assim, pois é, não tem como segurar vocês, então faz o seguinte, sacrifica aqui, sacrifica do jeito que o mundo faz do jeito que o mundo faz. Amém? Mas Deus, querido, quer uma separação. Egito é pecado, é mundo, é carne, a gente precisa se separar disso. Essa passagem que eu li para vocês está incluído nesse 2 Coríntios 6,14, que ela começa dizendo assim: não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos. Aqui poderíamos encaixar tanta coisa, né? Namoro, sociedade, e vai um monte de coisa aí. Mundo é mundo, você é você. Não se põe junto. Jugo, você lembra? O boi, antigamente, ele tinha um jugo. O que é o jugo? Aquilo que liga um boi com o outro. Então, filho de Deus tem que se colocar em jugo com o Filho de Deus. Filho de Deus tem que estar com o jugo junto com o Cordeiro de Deus, que é um jugo suave, gostoso, que não é pesado. Mas às vezes a gente quer sacrificar nessa terra e se põe em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia de Cristo com o maligno? Querido, tudo aqui o contrário, aí a igreja está misturando. Lembra quando Daniel disse daquela visão, que da estátua, ele vai dizendo cabeça de ouro, tronco de bronze, e vai descendo, né? Até chegar a prata, bronze, até chegar no pé. O pé é o quê? Vocês lembram? Do que era feito o pé da estátua? Barro misturado com ferro. Não dá certo. É a geração que nós estamos vivendo, barro misturado com ferro, mundo misturado com a igreja. E Faraó está dizendo assim, é isso que eu quero. Mistura tudo. Se vocês quiserem fazer na igreja, rodar capoeira pode, desfile de moda pode, estou falando porque tudo isso já existe, tá? MMA, e sei lá o que, querida, igreja é igreja, lugar de culto é lugar de culto.
Reverência é reverência, as outras coisas são outras coisas. A gente não pode misturar as coisas. Amém? Eu penso assim, né? Que ligação há entre santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso é a palavra que nós dizemos: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O faraó quer que a gente sacrifique na terra, mas eu vou me retirar, porque eu sei que não há comunhão entre luz e trevas. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vivemos a geração da volta de Cristo. Nunca foi tão propício essa palavra para a nossa geração. É tempo de se retirar. É tempo de ir para a arca de Noé. É tempo de estar com Deus. É tempo de viver as coisas de Deus, viver o tempo de Deus. É tempo de se apaixonar cada vez mais por Deus, pela sua obra, pelas suas coisas. É tempo de abraçar Jesus e não soltar por nada. É o tempo nosso. Amém? E o faraó vai estar o tempo todo para nós. Aí diz 1 João 5,19. Olha lá, Demas era um menino de Deus, era um rapazinho de Deus, coisinha bonita, tchuc-tchuc. Mas aí vai dizer lá na frente: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Um homem de Deus, que foi chamado, Paulo o conhecia, era cooperador, mas de repente o faraó disse: ei, vem para esse século, vem para esse, eu tenho um mundo aqui que você vai ver que coisa boa que é para você. E Demas abandonou por causa do presente século. Na realidade não foi por causa do presente século, na realidade no fundo, ele ouviu a voz do faraó e atendeu. Ele diz: não é que também posso servir e adorar a Deus nesse mundo, eu posso gostar das coisas daqui, as coisas daqui são muito boas. Querido, muitos estão se enganando com essa palavra que está lá no Velho Testamento. Já ouviu? Vamos comer o melhor dessa terra? Quem já ouviu isso? Eu pergunto para você, sinceridade, quem aqui está no Espírito vai entender que eu estou falando. O que tem de bom para comer nessa terra aqui? Fala a verdade, o que tem de bom para comer aqui nessa terra? Hoje não tem mais nada. Eu creio que na época em que Adão estava no paraíso sem pecado, tinha o melhor da terra sim, mas depois do pecado não existe nada de melhor. Só existe engano, mentira, pecado, prazeres que levam ao inferno. É até irônico, né? Coisa boa que leva para o inferno, porque são coisas que dão prazer, mas que levam para o inferno, estão de encontro com a vontade de Deus. Amém? E nós queremos aqui uma igreja santa, sim ou não? Nós precisamos não ouvir essa voz do faraó. E aí, a outra passagem que está aí embaixo, que ela é muito conhecida também, muito boa de a gente entender ela, né? Eu acho que eu falei aqui, adiantei errado aqui, mas tudo bem. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Crente que ama o mundo e diz: eu gosto daqui, eu, se possível, eu diria, quero ficar aqui. Querido, se fizer uma pesquisa geral na igreja, não pôr o nome de ninguém, mas dizer um X assim: quem quer ir para o céu morrer agora, ou quem quer sair daqui agora, e quem quer ficar no mundo? Vocês vão ficar assustados que eu creio que 70, 80, se não for 90% da igreja vai dizer assim: eu prefiro ainda ficar aqui. Você pode crer no que eu estou falando. Mas a Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu pulei essa primeira que está aqui, acabei lendo outra, mas vamos lá. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se ele jaz no maligno no mundo e eu amo o mundo, eu estou no fundo amando o Deus desse século. Querido, nós vivemos no mundo, é claro, nós comemos, é claro, de vez em quando passeamos com a família, é muito bom, é claro, ter comunhão e sei lá mais o quê.
Às vezes alguns domingos a gente marca de ir na chácara do Kiko, jogamos uma bola à tarde, né? Não é gostoso? Um cai, outro chuta, fala que não foi falta, tem aquela coisa toda de moleque, né? De menino, nós estamos lá brincando, gostoso, muito bom. É bom, mas eu ainda prefiro lá. Eu ainda prefiro lá, amém? Isso não é ruim, mas se a gente começar a ficar só com as coisas do mundo, com o sistema do mundo, o pensamento do mundo, adorar como o mundo adora, servir a Deus como o mundo serve, meu filho, nós estamos na roça. E vou falar uma coisa para você. Você pode achar que eu estou floreando aqui, mas o que tem de satânicos infiltrados na igreja com cargo, são pastores, são um monte de coisa, estão trabalhando para Satanás, estão trabalhando para as trevas, ali consciente, vai lá, a igreja tal, entra lá dentro, se infiltra, pá, pum, daqui a pouco o cara já está com cargo. E aí essa pessoa vai, sabe fazendo o que? Ela vai trazendo coisas do mundo e vai colocando na igreja. Que legal, isso também é muito bom, é bom para a emoção. Eu sei que quando a gente adora, a nossa emoção está junto com a adoração. Às vezes a gente chora, glória a Deus, mas só emoção não é adoração. Primeiro a adoração, a emoção vem depois. Só que as igrejas hoje estão trabalhando só na emoção, na motivação, só pregações motivacionais, queridos, você não precisa nem na igreja para ter pregações motivacionais. E precisa sim, de vez em quando, uma palavra de motivação. Mas a igreja está focada só nisso, o tempo todo, não muda. Porque você vai em qualquer curso de coaching aí, de liderança, de coisa, do mundo mesmo. Você vai fazer lá um estudo, um seminário de motivação empresarial, na área econômica, investimento. É gostoso, é bom. Mas, querido, a igreja não pode viver de motivação, nós somos diferentes, o nosso jeito de adorar a Deus é diferente, o nosso jeito de buscar é diferente. O faraó não pode colocar aqui dentro aquilo que está no mundo, amém? Mundo, da porta para fora, porta para dentro, que eu quero dizer, não o lugar, mas o corpo de Cristo, a igreja de Cristo reunida não pode ter coisas do mundo. Sim ou não? Estou certo ou não estou errado? Estou certo ou estou errado, né? Onde que eu estou aqui? 2 Timóteo, que nós já passamos. Essa passagem aqui, Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Ou servimos o faraó, que é o Deus do século, o Deus das riquezas desse mundo, ou servimos o nosso Deus e esperamos nele todo dia o nosso pão nosso. Sabe por que ninguém gosta de esperar o pão nosso? Porque precisa de fé, aí precisa esperar até o momento certo, e Deus dá, e dá além às vezes do que nós precisamos. Então esse negócio de ficar exercitando fé ninguém quer. O que a gente quer, ou como diz aquela parábola, né? De um homem que diz assim: o que vou fazer? Eu tenho muita plantação, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar os meus celeiros, e vou encher, e vou me regalar, e vou aproveitar a minha vida. E aí Jesus diz assim, e vão falar para ele: louco, nessa noite vão pedir a tua alma, o que você tem para esse que vai pedir a tua alma? Então, no que está a nossa luta diária todos os dias? O que a gente está buscando de verdade? É a Deus ou é se dar bem? É a Deus ou as riquezas? É a Deus ou ficar próspero? E não que eu sou contra a prosperidade, eu não estou dizendo isso. Estou querendo dizer onde está o nosso foco. Se Deus vai dar muito, vai dar pouco, não importa. Meu coração tem que estar no altar. Eu não posso estar com o meu altar no mundo, eu tenho que estar servindo a Deus. Se amanhã Ele vai fazer eu ficar rico, amém. Se eu vou continuar no mesmo nível que tu, amém. O que importa é que eu já conheci o maior tesouro da minha vida, Jesus Cristo. O resto, querido, que Deus vai fazer, deixar de fazer, isso é com Ele. O que eu não posso é ficar ouvindo e dando ouvido para esse faraó que está o tempo todo chamando a nossa atenção. Ei, vem para cá, aqui é mais fácil. E é mais fácil no mundo, a gente sabe, sim ou não? Não é mais gostoso? O mundo é mais fácil de viver, sem compromisso, né? Não temos renúncia, faz o que você quer, tudo pode, e você é um Deus, você tem uma luz dentro de você, busque isso dentro de você, pense nas coisas que você quer e você vai atrair. Esse é o pensamento, é a psicologia do mundo, né? O meu pensamento e o meu coração
para atrair coisas boas na minha vida é só em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Se alguém um dia falar para você, olha, eu tenho uma técnica, tem até um livro que chama O Segredo, alguém aqui já deve ter visto desse livro, tem vídeo também, que fala disso, aquilo que você deseja, você acaba atraindo do cosmos. Essa bobeira que tem por aí. Você fala assim, não, eu tenho também, eu sei isso, é verdade, eu penso todo dia em Jesus Cristo. O tempo todo eu penso nele, e eu tenho atraído coisas boas para a minha vida, bênção, paz, alegria, bondade, paciência, domínio próprio, não preciso de mais nada do que isso. Então o cristianismo ele não precisa de princípios, né? Ele precisa de uma pessoa. Em primeiro lugar, você precisa de Cristo, amém? Glória a Deus, e o diabo está de olho, querido. Vamos falar de talentos. Elvis Presley começou cantando na igreja. E uma das músicas que maiores fez sucesso dele, se podemos chamar de sucesso, mais conhecida, vamos falar assim, é aquela música, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Imagina Elvis Presley cantando isso, hein? Com aquela voz na igreja. Aí um dia o faraó diz, ei, você não quer sacrificar aqui? E ele deu ouvido. E a gente sabe da vida de Elvis, o que ele acabou traindo para a vida dele, se perdeu na cocaína, morreu, não sabemos para onde ele foi, porque ele conhecia a palavra, não sei se ele se arrependeu, se alguém foi, não foi, mas infelizmente se perdeu. Whitney Houston, eu estou falando dos mais conhecidos, tem um monte de casos que, se a gente fosse analisar, tem gente que não é conhecida aí, mas que se perdeu também do mesmo jeito. Whitney Houston era uma menina que cantava na igreja e fazia a igreja chorar diante de Deus com tanta unção. Aí o inimigo diz, ei, você não quer sacrificar aqui nessa terra aqui? Aqui você vai ter fama, dinheiro, você vai ter um monte de coisa. E o que ela fez? Qual foi o fim dela? Beyoncé, que a gente conhece hoje da nossa época, era metodista. Era da igreja também. Ei, vem sacrificar nessa terra. Britney Spears cantava na igreja. Aí um dia teve um show de talento e a mãe, bem sabe, eu vou levar minha filhinha no show de talento. Ela cantou, todo mundo gostou, já veio gravadora. O que fizeram com a Britney Spears? Está se enfiado aí num monte de rolo com Illuminatis que não consegue sair mais. Querido, tem um monte de talento. E não só cantor, pregador e outras coisas. Ei, vem para cá. Agora eu pergunto para você, será que o diabo também não está interessado em você, querido? Sim ou não? Sim, porque você tem Cristo, você é luz e luz incomoda ele. Ele está nos chamando o tempo todo, ei, vem sacrificar nessa terra. É uma das propostas que ele tem feito, que ele fez para Moisés e o povo do Egito, e está fazendo para nós hoje, infelizmente. Segunda proposta, essa aqui. Aí teve aquele rolo, vai ou não vai, aí o faraó faz outra proposta para ele. Então disse faraó, ele vai cedendo, mas ele vai mudando a estratégia, né? Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. O cara de pau ainda manda orar para ele, né? Ai que nosso cego, ora por mim, viu? Mas não vai muito longe não, hein? Querido, o que o diabo está dizendo, querendo dizer com isso, não vai muito longe? O que você entende? Você quer sacrificar, você quer andar com Deus, vai. Mas vou dar uma dica para você, não vai muito longe não, viu? Fique nessa água rasinha aí, não vai lá para as profundezas lá, tem tubarão, tem bicho papão lá, viu? Não vai não, fica aqui pertinho, fica na água rasa. Porque na água rasa eu estou aqui perto de você, eu estou aqui na borda, estou te olhando, você está na minha vista, você está no meu controle. Você não tem experiência, você não mergulha, você estando aí, você está no meu controle. Querido, água rasa, a gente ainda está no controle do diabo. A gente vai ter que passar pela água rasa, mas vamos pagar o preço de ir para as águas profundas, onde a gente está totalmente livre de borda, livre dos olhos de Satanás, livre. A gente está mergulhado na presença do Senhor e só vemos a Deus, e só escutamos a Deus, e só obedecemos a Deus. Então, ele é muito espertão, não vai muito longe não. Ora por mim também, viu? Eu gosto de Deus.
Querido, Ele não quer que a gente vá longe. Ele não quer que você sobe. Ele não quer que você distancie dessa terra. Você entra num foguete chamado unção, oração, adoração. Você entra num foguete chamado busca a Deus. E quando você começa a decolar e vai subindo, a terra vai ficando longe, e o diabo está lá, o faraó está lá dizendo, volta, não vai não. Você é como um balão, querido, ó. Tacou o fogo em você, vai aquecendo o ar, você vai subindo e vai embora. E vai embora. E vai jogando do teu balão todo o pecado, todo o peso, toda a angústia, toda a ira, toda a carne. E ele vai ficando leve, vai subindo e vai indo. Mas a segunda proposta dele não vai muito longe não. Quando a gente tem dentro de casa pessoas que são salvos e não salvas, você sempre vai ouvir aqueles que não são salvos, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o marido, seja o esposo, dizendo assim, não vai muito na igreja não. Por que você não vai só de domingo? Por que você não vai só na ceia? Por que você não vai só na manhã da ressurreição? Por que você não vai só no final de ano, no culto da virada? E às vezes o faraó não é o diabo encarnado, mas é o diabo colocando na boca de pessoas perto de nós, dizendo, não vai na igreja. Meu pai falava isso, né? Vai muito na igreja, fica atrasado, fica burro. Vai muito na igreja. Não vai muito longe. E eu não estou dizendo só a igreja, querido. Tem gente que não é problema, nem é só a igreja. Às vezes é a pessoa, todo dia quer orar, e ela gosta de orar. Ela ora 1 hora, 2 horas, e às vezes incomoda o faraó, e alguém ali da tua casa vai dizer, por que você ora muito? Não dá para você orar menos, não? Por que incomoda os outros uma oração que é sua particular? Não é uma coisa estranha? Mas você não está incomodando carne e sangue, você está incomodando principados e potestades. Ele diz, enquanto esse homem e essa mulher buscar muito nessa casa, essa casa será abençoada, e até aqueles que estão no meu controle eu vou perder, e eu estou vendo que eu vou perder. Aqui tem luz. E às vezes, querido, você não ouça, pode ser a pessoa que você mais preze. Se ela dizer assim, para um pouco de orar, para não sei o que, não ouça não, fica com Deus. Não dá ouvido ao faraó. Você está entendendo, querido? O que ele quer fazer com a gente? Ele quer que a gente fique nessa temperatura aí, bem morninho, que é o que ele quer. Quanto mais perto de Jesus, mais longe de Satanás. 2 Pedro 3,17 vai dizer assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelos erros desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Olha o que ele fala, antes... crescei, diz comigo assim, crescer, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, subir, sair da onde você está, mais graça, mais poder, mais glória, mais unção, mais conhecimento. O diabo não quer, fique, não vai longe, não leia mais. Por incrível que pareça, hoje tem pastores, querido. Eu já vi pastores fazer isso. Não sei se podemos chamar de pastores, é claro que não, né? Porque quem é contra a palavra, para mim, é anticristo. Eu vi pastores dizendo, a palavra ela tem muito erro, tem muita coisa aí. Eu nem estou mais com a palavra. Não estou andando mais com a Bíblia. A Bíblia já passou. Como pode dizer isso de uma palavra que Jesus disse que a palavra é eterna e não passará, sabe o que? Nem vírgula disso aqui vai passar. Nem tio pode ser tirado. Ela é toda de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. E o diabo diz, não lê mais não, para aí. Porque ele sabe que você, além de descobrir mais de Deus, você vai descobrir mais o diabo também. Porque que fala dele? Quem é ele? É o homicida desde o princípio, é o pai da mentira. Então ele não quer que você também não descubra dele. Então não vai muito longe. Efésios 5,18, não embriagueis com o vinho, mas no qual há dissolução, enchei-vos do Espírito, busque mais do Espírito, cresça na presença do Espírito Santo, deixa ele te encher, deixa ele dar crescimento e saúde para você, querido.
Todo dia busque esse Espírito que já foi derramado. Você não precisa pagar mais nada, ele já foi derramado, está na sua vida. E diz o Espírito Santo: eu quero mais de ti. É a fonte da vida, está dentro de você. A fonte da vida está dentro de você, como Jesus diz: olha, eu tenho uma água para dar para você que vai jorrar para a vida eterna. E essa água é o Espírito Santo que está dentro de você. Mas o diabo vai dizer assim: o faraó, vai muito longe não. Não fala com esse espírito não. Isso é coisa da sua cabeça, você não está ouvindo nada não. Querido, não ouça essa voz. Vai longe sim. Busque mais de Deus sim. Ouça o que você puder ouvir de Deus. Leia o que você puder ler de Deus. Coloque o joelho no chão quanto você conseguir colocar e ore a Deus e busque a Deus. Nós não vamos dar esse gosto para o faraó. Aleluia! Sem combustível, querido, a gente não chega em lugar nenhum. Quantas notícias que eu já vi, vídeo em jornais, aviões que vinham vindo para pouso e caíram 1 quilômetro antes da pista, caíram 600 quilômetros, muitos caíram quase perto da cabeceira na hora de tocar, porque faltou combustível. O diabo quer que você ande na reserva com o ponteirinho piscando para você o tempo todo. Mas nós vamos longe, o tanque sempre cheio, sobrando. Tanque cheio e mais, hein, vou falar. Tanque cheio e ainda 1 galão de 50 litros no porta-mala para garantir, não é, irmão? Eu lembro quando eu voava de trike, de ultraleve, a gente ia às vezes para o Broa, para esses lugares mais longe, a gente ia com o tanque cheio, 40 litros, e eu levava mais 1 galão de 40 no banco de trás amarrado com cinto. Chegava no Broa, a gente descia, abastecia e voltava. Eu tenho que garantir a minha volta, senão não chega em Limeira, eu caio no meio do caminho aí, né? E é isso que o diabo quer, não vai muito longe. As 10 virgens tem que ter óleo para a lâmpada que está acesa e sobrando. Senão, não entra na boda do cordeiro. Então, tome cuidado com esse negócio de andar na reserva, andar no limite. Vamos ver se dá, né? Eu já fiquei de a pé várias vezes fazendo isso aí, né? Põe, espera até, vamos ver, né? Aí, de repente, para no lugar que menos você pensa, você para. Às vezes é num cruzamento, às vezes é um lugar perigoso, você está lá e... Vamos encher o nosso tanque, vamos longe sim, querido. Essa igreja vai muito longe em nome de Jesus. Vai bastante, longe, longe. Nós não viemos aqui, tem um ditado antigo, né? Nós falávamos acho que no estacionamento, quando a gente trabalha com carro, morar na lagoa e perder para sapo não dá. Já que você mora na lagoa, vamos ganhar do sapo. Então, já que veio na igreja, então vamos nos esbaldar, vamos... Tudo que é direito, meu Senhor. É unção, eu quero. O que mais? Poder, também quero. O que é? Orar em língua, também quero esse negócio de orar em língua. O que mais que tem aí? Tudo que tiver, eu quero. Não, imagine você sentar numa mesa farta, que ignorância, né? O mendigo senta numa mesa farta, frango, tem tudo que ele quiser lá, e ele fala assim, não, eu quero só um pedacinho de pão ali para mim, tá bom. Querido, tem que comer, tá ali de graça, coma. Não tem efeito colateral, coma de tudo que Deus oferecer para você. O que vem de Deus é bom, amém? E nós vamos bastante longe. Ninguém segura a gente não. Não é uma tempestadinha, querido, não é um ventinho aí, não é uma onda forte que vai derrubar o nosso barco não, amém? O nosso barco não vira. O barco onde Jesus está nunca vira, amém? O diabo fica doido com isso. Êxodo 10:11, terceira proposta. Não há de ser assim? Aí ele muda a história. Ele vai vendo que não consegue convencer Moisés, ele vai dizer, vamos tentar outra coisa. E aí ele vem com a terceira. Não há de ser assim, ide somente vós os homens. Olha que beleza, agora ele liberou. Liberou ou não liberou? Só que quem vai? Só os homens. E servir ao Senhor, olha lá que coisa linda. Serve lá. Por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. Querido, ide somente os homens, fala do quê? Diz assim comigo, divisão. Vai o homem e a mulher. E os filhos ficam onde? Na presença do faraó? Ou, você quer sacrificar? Vai só os homens. O diabo está querendo aqui dividir, o propósito do diabo aqui era assim, vai os homens para Canaã, porque era para onde eles deviam ir, né, a terra prometida.
Vai os homens para Canaã, que é a igreja, mas a sua família fica aqui comigo aqui no mundo. Você pode ir você, mas não perturbe a sua família. Deixa suas mulheres e seus filhos aqui. Ou hoje, como nós podemos dizer, às vezes vai a mulher, fica os filhos, ou vai o filho, fica o pai e a mãe. Tem que, essa coisa da divisão. Ele não quer que família esteja reunida. Você está entendendo? Ide somente os homens. Como Josué disse o que lá, querido? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse bem alto isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se tem aquele que ainda não serve, você pode dizer: Faraó, vai se preparando, porque eu estou orando e o leão da tribo de Judá vai rugir no coração do meu filho, da minha filha, do meu marido, do meu esposo, e você já perdeu, porque vai vir aos pés do Senhor. Amém, querido. Nossa família na casa de Deus, eu, minha esposa, meus filhos. Eu tenho minha família aqui, graças a Deus. Talvez você não tenha, mas não é tempo de desistir, não. Não aceite isso do Faraó. Minha casa vai vir para Deus. Glória a Deus. O diabo tem trabalhado grandemente nisso, querido, porque não há prosperidade. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Então, enquanto nós não vermos toda a nossa família aos pés do Senhor, nós não descansaremos, porque o crente não cansa. O Senhor renova a fé, o Senhor renova as forças do crente, o crente nunca para. O Senhor dá força para ele andar, para ele correr, como diz Isaías, dá asas como águias para voar. Então a gente não para. Aí você fala: minha família já está. Você pode ter uma família que está, mas talvez seu avô ainda não, talvez o seu tio ainda não, talvez. Querido, nós queremos a nossa parentela aos pés do Senhor Jesus. Sim ou não? Então ore todo dia por ela. Não aceite esse negócio de vai só os homens, vai metade. Eu quero dividir desse negócio. A primeira coisa que Deus criou depois de criar vaca, boi, a natureza, os animais selváticos, domésticos, os que voam, os que rastejam, o que Deus criou? Você vai falar o homem e a mulher, depois a mulher. Mas na realidade não é o homem e a mulher, porque lá em Gênesis já está dizendo assim: deixará o pai e mãe, o homem e a mulher, e se unirá a outra, e se tornará uma só carne. O que Ele criou aí? Diz assim comigo: família. Família. E desde o princípio o diabo está incomodado com uma coisa que se chama família. Família onde tem boas tradições, bons costumes que passam de geração em geração, dizendo: ó, aqui na nossa parentela, na nossa família só se adora a Deus, só se adora a Jesus Cristo, e essa geração aprende e passa para a próxima. Olha, os nossos antigos crentes, os nossos pais, tataravô, só adorava Jesus, aqui só adora Jesus, e continua passando de uma geração para outra. Por que nós estamos vendo uma geração de família de Deus e depois de repente a próxima está tudo no mundo? Sabe por quê? O culpado é os pais e as mães que não educam, que não ensinam, que não colocam orar, que não colocam desenhos bíblicos, que não levam na escola bíblica de crianças, não aprende, quando cresce, está na unha do Faraó. Aí você: eu quero meu filho. O Faraó diz: agora não tem mais. Querido, não vamos sofrer isso aí, mas vamos continuar orando e passando de geração em geração, que só Jesus deve ser adorado e servido, só Ele é o único Salvador e Senhor. Amém? Que nós vemos de crente se tornando ateu, por incrível que pareça, é irônico. Homens se tornando gays, mulheres lésbicas, tudo em família de crente, viu? Você fala: como que pode isso? Querido, alguma coisa está errada. Alguma coisa deu errado nessa família aí, que aconteceu isso. Pode acontecer de mesmo alguém ser ensinado e está tudo certo, e ainda ir por esses caminhos. Tudo bem, isso pode acontecer, mas isso jamais deve ser aceitado. O pai e a mãe devem orar e orar e orar, ensinar, para que a probabilidade para que o Faraó pesque esse filho e essa filha jamais esteja no cardápio dele.
Amém? Que isso não possa acontecer. Então, família é uma coisa que está em extinção hoje, né? Mas nós queremos uma família no altar de Deus, uma família restaurada, na casa de Deus, entre os irmãos. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor vai tomar conta da minha casa. Se você está aqui hoje, de repente, o seu tio, sua mãe, seu pai, o seu avô não é, mas você já é um caminho para eles de luz, querido. Amém? Que você seja o primeiro a redimir a sua família, né? Eu na minha casa, eu fui o primeiro a me converter, né? Graças a Deus minha irmã veio junto, né? E a quarta e última proposta, querido, que está aqui em Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse, a última cartada dele, agora eu tenho que pegar ele, né? Então ele disse, ide servir ao Senhor, então vai. Você quer ir, vai com a família então. Você viu que ele foi cedendo, né? Não tem como, né? Filho de Deus quando é perseverante, não tem que dar a orelha mesmo. E aí ele tenta mais uma, então tá, vai, né? Chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor. Mas ele vem com uma outra condição, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco, vai a família toda, mas eu quero aqui comigo rebanho e gado. Querido, o que ele estava tirando de Moisés e de todo o povo lá? Hã? Vocês pensam que é riqueza. O que eles iam fazer no deserto? Moisés pediu para ir fazer o quê? E sacrifício sem animais existe? Vocês podem ir, mas não vai sacrificar. Quer ir a família toda? Vai, mas eu não quero sacrifício. Aí eu pergunto para você, existe adoração sem sacrifício? Existe servir a Deus sem sacrifício? Não! A gente sacrifica a nossa própria vida, o nosso tempo, o nosso fôlego. Nessa manhã você está fazendo um sacrifício, porque você saiu da tua casa, da tua cama, estava gostoso hoje de manhã, bem friozinho, você diz, eu vou ir na igreja. Isso é um sacrifício. Você adorou, é um sacrifício. Você está sentado com paciência, ouvindo o pastor Edson falar o que Deus tem para falar, é um sacrifício. O tempo que eu dou para Ele todos os dias, e reservo para Ele para orar, adorar, interceder, é um sacrifício. Agora Ele quer que a gente venha para a casa do Senhor, Ele quer que a gente diz que anda com Deus, mas sem sacrifício. Querido, Deus não aceita filhos que compareçam diante dEle sem sacrifício. O Velho Testamento é sombra da Nova Aliança. Lá não poderia comparecer jamais perante o Senhor sem alguém fosse sacrificado. Se fosse por pecado, ofertas pacíficas, holocaustos e tudo mais, tinha que haver um sacrifício. Até da colheita levava os molhos, os manjares, por causa da primícia da primeira colheita, tudo tem um sacrifício. Deus está ensinando, o meu princípio é o seguinte, comparecer na minha presença só com sacrifício. Eu posso até colocar aqui dízimo, oferta, gratidão, ajudar, pegar o meu dinheiro, ajudar quem precisa, sei lá, instituição. Tudo isso aí é sacrifício. Servir a Deus sem sacrifício não é servir a Deus. Vai vocês, mas deixa o gado comigo. Eu não quero sacrifício. Esse Faraó é esperto, querido. O diabo quer que a gente compareça diante deles, diante do Senhor de mão vazia. Você pode ir até na igreja, mas na hora de adorar, você está lá, mas você está tão vazio, você não está oferecendo nada para o Senhor. Você está lendo a letra, cantando, mas seu coração está tão longe. O Faraó diz, é isso aí, o rebanho fica aqui comigo, eu não quero você sacrificar. Porque todo culto, querido, é isso aí. Uma parte está sacrificando e a outra só está ali, de corpo presente. Por isso que eu estou falando essa palavra, para a gente ir entendendo que quando eu venho para a igreja, eu não venho para cantar a letra que o pastor colocou, e nem cantar um hino que o pastor está cantando. Eu vim aqui para cantar para Deus. O pastor e a banda está tocando lá para Deus, e eu aqui embaixo também para Deus. Eu não posso cantar para eles, nem eles, eu também não estou cantando aqui para você. Isso é trazer rebanho. Vem para a casa de Deus, traz o rebanho. Vai para o teu quarto orar, leva o rebanho.
Porque não adianta botar o joelho no chão lá e orar, querido, assim apenas como ritual, dizer, eu preciso agradar o coração de Deus. Você não precisa se você não quiser. Você tem que entender, né? E aí você chega lá e diz, Senhor, Tu és maravilhoso, glória, aleluia, Shiri me canta, tá? E fica lá, mas o seu coração está tão longe dele, é isso que o diabo quer, não tem rebanho. Você entrou no quarto sem as ovelhas, sem as vacas, sem os bois para sacrificar. Porque ali não há adoração, ali não há louvor, ali não há arrependimento, ali não há perdão, tudo isso aí é rebanho. Está entendendo? Então, quando você entrar no teu quarto, Deus precisa ouvir o barulho do rebanho. Deus precisa ver as ovelhas bé, e os bois. Tem que ter barulho, não no sentido de voz, entenda? Tem que ter sacrifício. Amém, querido? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresentei o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo, rogo-vos, pelo amor de Deus, aparece diante de Deus com tudo, oferecendo para Ele o teu tempo, o teu corpo, respiração, santo, agradável a Deus. Oferece alguma coisa para Deus. O princípio ainda não mudou. Nós só vamos ser aceitos na presença de Deus com sacrifício. Se não haver rebanho, querido, Deus não recebe você. Se não tiver sacrifício, Deus não recebe. É aquele momento que, vamos supor que todo dia você ora lá, tal, e naquela noite você diz, puxa, hoje vai passar o jogo do Corinthians, eu não posso perder, Senhor, me desculpe, hoje não dá. O que você fez? Será que o Corinthians é mais importante que Jesus? Que Corinthians é muito bom, não é, irmão? Corinthians não é bom? É bom. Prefiro o Corinthians do que o Palmeiras. Mas, querido, o que é melhor nessa hora? Corinthians ou Jesus Cristo? Ó Senhor, hoje eu estou contigo de novo. Porque o Senhor é campeão dos campeões, o Senhor nunca perdeu um jogo. Toda bola que o Senhor chuta está sempre dentro do gol. Então eu prefiro, nessa noite, torcer para o Leão, né? Que Limeira tem o time do Leão, né? Eu prefiro nessa noite torcer para o Leão. Então, Corinthians, hoje você me desculpa, eu não vou te assistir, porque é o horário do meu sacrifício. É o meu momento com Deus que eu fiz com Ele. E muitas vezes vai ter esse momento, que até às vezes Deus prepara para ver até onde o sacrifício para Ele é mais importante que outras coisas. Abraão, teu filho é tão bonitinho, cresceu, né, recebeu, olha que gatão que tá, já está um jovem de 17, 18 anos aí, que meninão. Só que é o seguinte, eu quero ele para mim. Abraão não pensou duas vezes, querido, foi lá no monte para sacrificar o filho. Mas Deus não aceitou, né, porque Ele não aceita sacrifício humano. Mas psicologicamente, espiritualmente, Ele já estava sacrificando a Isaac. E nós não podemos segurar nada na nossa mão. Tem muitas pessoas hoje que tem, a gente vê muitos testemunhos de gente que são bem financeiramente. E eles às vezes não pensam duas vezes para dar uma casa, dar um carro. Pastores, não é todos, é a minoria, né, que ganham muita coisa, a maioria que é a que fica para ele. O cara já tem uma casa, ganhou outra. Os irmãozinhos da igreja estão sem casa, ele lá, não encosta aqui não. E às vezes é cara de pau, né? Com um monte de casa, um monte de carro, diz, irmão, vamos ajudar a irmã tal, o irmão tal. Poxa, mas começa dele então, que já tem casa sobrando, né? Não é assim? A gente vê muito isso aí. Mas eu já vi muito testemunho de pessoas que... O Luiz Hermínio mesmo, ele ganha carro direto novo. Sabe o que ele faz? Ele ganha, ele está quietinho com o carro, daqui a pouco Deus vem para ele e fala, ei, dá esse carro para o fulano de tal lá que está sem. E sabe o que ele faz? Vai lá e dá. Isso é sacrifício. Aí você comprou 1 quilo de picanha, né? Para comer. E bem na hora que você chega em casa, você fica sabendo por um meio ou outro que tem gente que não tem o que comer. Seja da igreja ou não seja da igreja, seja até seu vizinho. Aí você está lá, hoje eu vou, picanha, me segura que hoje você vai ver, né? E aí bem na hora Deus fala assim, ei, não dá para você dar para o teu vizinho aí que está precisando. Eu quero um sacrifício, vai lá, ajuda ele. E aí nessa hora, será que a gente sacrifica ou a gente... Tudo isso é sacrifício, encaixa nisso que eu estou falando aqui, querido. Ele não quer sacrifício nosso. Ele quer que a gente viva sem sacrifício nenhum. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Não é?
E reino de Deus não é isso. Culto sem sacrifício, querido, é um culto vazio. É um culto gelado, é um culto sem sentido. Todo culto a Deus tem que ter sacrifício. Amém? Concluindo, só para a gente refrescar nossa memória. Ele quer que a gente sacrifique na terra do Egito. Na terra do Egito jamais vou erguer um sacrifício para o Senhor. É profanar o altar de Deus. Ele quer que a gente não vá muito longe, pois eu me entrego na mão do Espírito Santo para dizer, me leva o mais alto que o Senhor puder. Amém? Glória a Deus. E vai dizer, vão só os homens, não aceito, eu e a minha casa no altar de Deus. Deixe o rebanho, jamais entrarei na presença do Senhor, que eu não tenha um rebanho, que eu não tenha um sacrifício para dar a Ele. Glória a Deus. O Espírito está conosco, querido, e vai nos levar às maiores alturas. Estou plenamente certo, Filipenses 1,6. Tenha certeza disso, querido. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou, Ele te tirou do Egito, Ele está te levando, Ele está te dando crescimento, Ele está te levando às alturas. Nas alturas com Deus, bem longe do Egito, nós vamos vencendo em nome de Jesus. Você sabe onde você vence o reino das trevas? Você sabe onde você vence os demônios, querido? E as palavras que Ele quer lançar e nos laçar. Diz assim comigo, é nas alturas. A águia, quando ela quer matar uma cobra, ela não luta com a cobra no chão. Você nunca vai ver isso. Tem algumas águias que ela pega uma cobra, o que ela faz? Ela sobe, 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 sobe. Aqui é nas alturas, aqui eu vou derrotar. E ali solta a cobra lá de cima. Uma vez disse que tinha um piloto, e ele estava voando o avião. Faz sentido? Não faz? Ele podia estar navegando o avião, mas ele estava voando nesse dia, né? Porque o avião era anfíbio. Já viu falar de avião anfíbio? Ele anda na água como no céu. Então não estou errado, porque o avião anfíbio, quando ele está taxiando na água, ele está navegando, ele não está voando. Aí ele estava voando no ar, né? E ele viu um rato passando no meio da sua perna em voo. E ele disse assim, se um rato desse aqui em voo, ele entrou atrás do painel, na realidade, do rato, disse, cortar um fio aí que for, ou ele encostar num lugar que der um curto, o meu avião vai cair, eu estou num lugar perigoso. O que ele fez? O que eu faço para derrotar esse rato? Não, a irmã disse que virou de ponta cabeça. Não. Sobe. O ar vai ficando rarefeito, ele vai morrer primeiro. O cara tem oxigênio. E sobe, de repente, puf, o rato cai morto no pé dele. Então, querido, a gente quer matar as coisas ruins que estão na nossa vida, lançar fora toda essa coisa ruim que veio conosco do mundo, esse pó, essa mentalidade, sabe, esse pouco caso com as coisas de Deus. Vamos começar a subir. Vai orando. Querido, no começo você não precisa sentir, eu não sinto, não precisa sentir. Se você ficar com resfriado um mês e não sente o gosto da comida, você vai parar de comer? Não, continua comendo, mesmo que eu não estou sentindo o sabor, mas eu sei que meu corpo está sendo alimentado. Coma todo dia. Vai, não estou sentindo no começo, não interessa, o pastor falou que eu tenho que continuar orando, daqui a pouco eu vou sentir. Daqui a pouco faz assim, querido, você começa a sentir gosto. Aquilo que você não gostava muito, agora você não fica sem. Você conseguia antigamente, com muito sacrifício, orar 5 minutos e ainda ficar olhando se passou 5 minutos que eu estou orando. Aí você sobe o nível, vamos subir mais um pouco. Aí vai morrendo os ratos vão indo embora. Aí você ora 15. E aí para você orar 5, você fala, puxa, 5 não dá nem para começar. Aí você está no 15, daqui a pouco você sobe para meia hora, na presença do Senhor. Bota a musiquinha e fica, que gostoso. Antes eu não conseguia ficar, agora eu já estou meia hora, agora orar 15 já ficou sem graça. E aí você vai subindo, cada vez mais na presença do Senhor. E os ratos vão cair por terra, em nome de Jesus. E nós vamos ficar bonitinho, tchuc-tchuc, perfumado em Cristo Jesus, aquela coisa maravilhosa que Deus quer nas nossas vidas, amém?
não ouça mais o faraó a partir de hoje. Ouça a palavra, ouça a voz do Espírito que está dentro de você. Glória a Deus, querido. Coloque em pé comigo.